leitores, sejam muito bem-vindos ao Literariamente Maduro. Esse é oficialmente o primeiro vídeo do ano, e sim, eu tô com a cara lavada porque eu não curto me maquiar quando eu tô em casa, me julguem. Mas enfim, hoje a gente vai fazer um vlog tudão, porque, assim, o primeiro vídeo que eu tinha gravado, que era o vídeo de escolhendo as leituras de janeiro, eu simplesmente perdi esse vídeo e, como é sorteio, não tinha como eu fazer de novo. Então, a gente vai fazer um mix, né? Porque, assim, eu também tô nesse vlog tentando voltar a ser produtiva e por aí vai. Eu sei, gente, eu odeio meu cabelo molhado porque eu fico parecendo aqueles ratos molhados. Mas quando ele seca eu acho que ele fica melhor. Enfim, gente, o que a gente vai fazer hoje? Por que eu estou improdutiva? Eu estou de férias da faculdade, né? Eu termino a faculdade esse ano. E estou de férias. E... enfim, quando chegou o fim do ano, eu não estava muito bem, porque, assim, eu aprendi a lição que todo leitor aprende, que é a lição sobre não comprar muitos livros no seu cartão de crédito, porque você pode se desesperar a ponto de quase enlouquecer. E foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, eu vou falar bastante da minha questão com a leitura depois disso, também mostrar meu reading journal pra vocês e explicar um pouquinho mais. Enfim, com isso eu tive crises de depressão, porque eu sou diagnosticada com depressão e ansiedade. E, assim, eu acho importante falar isso porque eu acho que tem muita gente por aqui que é igual a mim, principalmente no quesito de que eu não consigo fazer nada quando eu tô em crise, então simplesmente eu estou tentando voltar a ser produtiva. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu mostrar pra vocês. No ano de 2024, eu comprei esse planner, né? Bem lindo, ele é da Imaginário. E, assim, eu fiquei apaixonada por ele, porque ele tem uma vibe muito bruxinha. Então eu comprei. Só que eu nunca usei ele. E, assim, ele é não datado, então dá pra usar várias vezes. Eu tenho muita pena de usar ele. Então, esse ano eu decidi usar. E eu tô usando ele com post-its pra não dar problema, né? Ai, deixa eu abrir pra vocês. Eu tô usando ele assim, com post-its, porque aí eu só arranco os post-its e pronto. Então eu decidi pegar ele pra fazer. Esse vídeo devia ter começado ontem, mas ontem eu acabei indo pra academia com a minha mãe. Eu odeio academia. Ai, meu Deus, quase que caiu aqui. Enfim, eu odeio academia, pra mim não me ajuda em nada. Eu sei que todo mundo tem aquela vibe da saúde, não sei o que, mas pra mim isso não funciona. E, assim, minha mãe, ela gosta muito, ela tem uma opinião contrária à minha, né? Então eu acabo indo, mas também não serve muito. Enfim, gente, não vamos entrar em detalhes. Esse vlog devia ter começado ontem, como eu falei pra vocês, mas eu fui pra academia. E acabou dando que eu não tive muito tempo pra fazer muita coisa por conta das coisas do planner, embora eu não tenha feito nem metade das coisas. Mas enfim, vou começar mostrando pra vocês o meu planner desse ano, o meu planner literário, que é o Reading Journal. Eu sempre faço os meus cadernos, porque eu não encontro cadernos com essa quantidade de folhas, mas esse ano eu fiz ele um pouquinho menor e vou explicar por quê. Esse aqui é o meu planner, eu imprimi várias imagens do Pinterest, né? Aqui atrás tem outras. Várias imagens do Pinterest pra colar, né, assim, aqui na capa, porque esse papelzinho, ele é o mesmo papel do planner, do Reading Journal do ano passado, porque tinha, eu não queria jogar fora. Mas eu não recomendo esse tipo, nossa,
Eu não recomendo a vocês esse papel que é contato e que ele é meio plástico. Assim, eu recomendo que vocês comprem adesivos, né? Assim, papel adesivo de papel, que nem as figuras são. Porque ele fica soltando esse que é plástico. Ele não tem uma cola muito boa. Mas vamos lá, né? Eu quero mostrar pra vocês o meu Reading Journal. E eu vou explicar um pouquinho antes por que ele é menorzinho. Porque ano passado eu li 216 livros. Isso. E assim, foi tudo um em cima do outro. Fora que esse ano eu vou apresentar TCC, que é em março, meu TCC. Então, assim, eu preciso que os meses eles não sejam somente relacionados à leitura. Eu não posso pegar, tipo, todos os meses, todos os dias para ler milhares de livros e essas coisas. Então, eu quero ler menos livros esse ano, mas, tipo, me concentrar um pouco mais neles, né? E gastar um pouco menos com livros, embora que mês que vem eu já vou comprar 2 livros raros, né? Assim, e eles são mais caros por serem raros, enfim. Então, vamos lá, né? Vamos fazer um pequeno passeio pelo meu Reading Journal. Eu vou deixar um flip dele no meu Instagram, porque aqui ele fica um pouco difícil de eu fazer um flip, porque essa ring light que está apoiada, ela não é de mesa, ela fica muito ruim na mesa. Então eu vou mostrando pra vocês aqui, certo? Deixa eu ver se não tem nada dentro pra não cair. Tinha 2 imagens dentro, então vamos lá. A Reading Journal em si. A primeira página que a gente tem quando abre é a página de capa, que eu adoro fazer capinhas. Dessa vez eu decidi colar imagens do Pinterest e utilizar aqui porque mulheres, né? E aqui em cima eu coloquei Reading Journal de 2026. Na segunda página eu fiz ele inspirado mesmo no meu outro Reading Journal, né? A página de metas, que é a Reading Goals, que é justamente esse envelope. E aqui é o Reading Tracker, né? Então, na verdade, Reading in a Year, que é a leitura em um ano. Que é basicamente eu vou preenchendo os quadradinhos conforme eu li. E eu sei quantas vezes eu li, porque eu não li até o dia 16, salvo engano, e hoje é dia 20. Enfim, daí, virando a página, ele tá um pouquinho colado, mas enfim, deu certo. Eu fiz a página do não lidos na estante e do Kindle, da estante do Kindle. Só que era pra ser somente os livros não lidos da estante, porque o que eu mais prezo é livros que eu tenho físicos e não li, porque por que eu comprei pra não ter lido? Mas assim, eu fiz essa lista de livros, né, que era todos os livros que estavam até dezembro, né, então assim, alguns novatos não entraram, que foram alguns que chegaram agora, né. Aí eu vou marcando, vou grifando cada vez que eu ler, né, cada um desses livros. Enfim. Daí a gente tem o Movie Tracker, que deveria ser o Cinema Tracker, porque já assisti 2 filmes e eu tô assistindo uma série que eu vou indicar pra vocês, porque eu tô amando muito. Enfim, eu vou botar a série aqui também. No outro Reading Journal eu coloquei só os filmes e séries separados, mas assim, acabou que eu só assisti uma série e assim, fica ruim porque é desperdício de papel. Então, né? Daí, eu peguei o desafio de um canal que eu vou deixar aqui embaixo, que é o canal Freshly Books. É um canal gringo. Eu acredito que o nome do desafio seja o desafio de leitura mais difícil que você já fez, porque eu acho divertido essas coisas. Então, eu peguei, né, o template da
youtuber. E assim, ela tá mostrando, tá fazendo esse desafio, ela faz vlogs dessa forma, então eu acho que é muito legal. E eu quero fazer isso esse ano também. Então eu peguei os templates prontos, né? Eu peguei o bingo, aí eu dei uma adaptada, né? Coloquei em português e dei uma adaptada. E aqui tem o alfabeto, né? Que basicamente são... eu vou colar aqui cada livro do alfabeto. Eu cheguei muito perto de terminar no ano passado, porque o do alfabeto, porque no ano passado ficou faltando pra mim só as letras J e Z. Foram só essas letras que faltaram. Daí deu um probleminha aqui, porque na verdade tinha algumas páginas. Esse Rain Journal foi a primeira vez que eu fiz as páginas na internet. Mas assim, diretamente na internet para imprimir ele como livro. E aí tiveram algumas páginas que saíram do lugar, mas como só sou eu que vou ver e vocês, então tá tudo bem. Enfim, aí eu peguei aqui, ó, 4 livros de representatividade e 12 calhamaços, né, pra ler. Eu fui adaptando alguns templates dela, porque tinha alguns templates que não faziam muito sentido pra mim, como templates de premiações e essas coisas. E, assim, eu fui pelo que dava, né? Esse aqui também é o template dela, que é um livro da terra, do ar, do fogo e da água. Esse daqui, desse lado. E aqui do lado eu coloquei não ficção, que também é dela, só traduzir mesmo. Enfim. Daí tem os livros, os livros, a contagem de páginas, né? Que é o desafio das páginas. Aí eu coloquei 100, 200, 300, 400 até 800 mais. Isso aqui é bem básico, gente. E seu nome em livros, pra quem não sabe, eu sou a Maria Eduarda, então aqui está um livro com cada letra do meu nome e por aí vai, pra deixar bem louquinho. Esse também é um desafio que está no template dela. E agora começa os pedaços que vieram errados, que seriam as metadinhas. No caso temos o desafio dos específicos e os favoritos aqui, né? Onde tem 2 páginas cada uma dessas, então aqui tem fantasia, um livro clássico, um livro de ficção histórica, um livro de romance. E os favoritos tem música, livro do DL, que é o meu clube do livro, é o Divinos Leitores, e livro ou filme, livro normal ou filme. E também, aí continua, né? Tá difícil de virar a página, gente. Aí continua. Aí temos nessa regra, ou seja, tem que ter um livro que se passe num período histórico, um livro nacional, um livro famosinho, um livro que ninguém fala. Aí temos magia e criaturas. Aí no caso temos outros sistemas de magia e fada. Mas cada uma dessas páginas tem uma regra diferente, né? Assim, tem 2, né? Porque é um desafio só. Aí tem o Pelo Mundo, né? Um livro em cada continente. Esse aí eu também peguei da Freshly Books. Aí continua, gente, os dos favoritos, né? Uma releitura, uma série favorita, uma releitura favorita, uma série favorita, um quadrinho favorito, uma animação favorita. Os desafios dos específicos continuam, né? Um HQ, um nacional, um livro não ficção, um livro em inglês. Enfim, eu saí colocando, né? Os desafios da Freshly Books. Magia e criaturas continua com bruxa, vampiro, fantasma, sereia. Nessa regra, um livro LGBT, um livro que é relacionado ao feminismo, um livro calhamaço, um livro com representatividade PCD. E fechando o Freshly Books, né? O desafio mais difícil, o desafio de leitura mais difícil que você já fez. Coloquei o desafio do arco-íris, que esse saiu certinho também. Um livro de cada cor. Daí, depois eu trouxe do outro Reading Journal, eu trouxe o Reading Tracker, que cada vez que eu ler um livro, eu vou pintar um quadradinho. Inclusive, eu já li um, né? E depois eu falo dele pra vocês. E aí eu também trouxe do outro Reading Journal as estantezinhas pra marcar. Tem 4, justamente porque eu não quero ler muito, né?
E pra terminar também tem os novos na estante, que é onde eu vou marcar os livros que chegaram aqui em casa e por aí vai. Daí o resto, tirando a caixão dos novos da estante, são páginas em branco, que é pra eu fazer o meu reading journal normal, né? E assim, vamos preencher, né? Vamos começar o dia preenchendo. Só que eu tenho que ir no mercado, e então eu volto logo pra poder preencher essa parte com vocês. Então, até o próximo take! Eu acabei de chegar do mercado e eu tô só o pó da rabiola. Inclusive, eu nem botei o microfone pra gravar. Mas, enfim, essa aí que eu mostrei pra vocês é a série que eu quero mostrar pra vocês, que eu quero indicar pra vocês. Eu vou deixar aqui o pôster, porque não dá pra eu colocar diretamente na TV. Mas o nome da série é Ghosts, ou Fantasmas. E, assim, é muito legal porque eu pensava que ele ia ser tipo uma cópia de Modern Family, mas é muito mais do que isso, porque apesar de ter umas coisas engraçadinhas e ser uma série leve, tem muitas mensagens nas entrelinhas, muitas coisas pra você compreender. Então, assim, conta a história da Sam e do Jay, né, que é essa mulher loira e esse rapaz indiano. Eles são um casal e a Sam, ela herda uma propriedade da família dela, né, uma mansão. E nessa mansão vive um monte de fantasmas e esses fantasmas são pessoas que morreram lá. Então, assim, depois de um acidente, né, no caso que a Sam, ela cai da escada, e isso tá no piloto, então não é um spoiler, mas depois que a Sam cai da escada, ela começa a ver os fantasmas e aí a gente começa a ter uma espécie de found family que é muito legal, sério. Eu já tô na temporada 4, tem 5 temporadas e tem uma sexta a caminho também. É muito bom mesmo, porque os episódios, cada um dura entre 20 e 22 minutos e você não fica cansado, não é repetitivo. Enfim, uns episódios, uma coisa muito legal, sério. As piadas são boas também, relacionadas à vida dos fantasmas. É muito legal e tem, assim, episódios que você pensa bastante, que eles dão uma mensagem sobre cada coisa e sobre até o que prende os fantasmas daquela casa. Enfim, gente, eu indico muito. Tem 2 séries de Ghosts, eu acredito que eu conheça, né, no caso. Essa série, que é da CBS Studio, e tem a série da BBC. Só que a da BBC eu não tô muito interessada ainda. Talvez eu comece a assistir a da BBC quando eu terminar essa, porque esse ano ainda vem 2 episódios pra 5ª temporada, um em fevereiro e um em março. Mas assim, né, não estou assim tendo planos ainda, porque eu sou apaixonada por essa série. E é isso, gente. Então no próximo take eu vou dar uma descansadinha. No próximo take a gente vai falar um pouquinho sobre o meu reading journal, né? Preencher um pouquinho e falar um pouco sobre as leituras. Oi, filha! Dá oi pros seguidores da mamãe. Gente, essa é minha filha. O nome dela é Enva. Eu coloquei esse nome porque Enva é a deusa da música em Divinos Rivais. E aí tá ela, gente, ela é muito pitica, né? Ela não sai ainda da gaiola. Primeiro porque as asinhas dela ainda estão com as penas longas e ela pode voar. Segundo porque ela é muito arisca, mas em breve ela sairá. Assim, quando ela tiver melhor, né? Aí ela vai sair. Gente, eu tô aqui na mesa da sala, né? Então, esse barulho aí é da rua, porque quando eu vou gravar no meu quarto, geralmente eu fecho a janela e a porta. Enfim, a gente vai começar a preencher, né, o meu reading journal. E, assim, vamos lá, né? Eu gosto muito de decorar com adesivos. Então, a primeira página é a página de metas. Eu vou usar a minha caneta do Stitch, que é essa caneta de várias cores, né? E eu comprei ela no centro da cidade mesmo, naqueles armarinhos, enfim. Vamos lá. Eu vou usar a cor roxa, que eu acho que tá pegando.
Que metas eu tenho nesse momento da minha vida? Eu quero dar mais atenção ao meu canal. No caso, dar mais atenção às minhas redes sociais. Então, vou colocar aqui, né? Dar atenção às redes sociais. Outra meta que eu tenho, todo ano praticamente, é ler mais livros em inglês. E, assim, já adiantando, né? Ler mais do que comprar. E ler mais do que comprar. Por enquanto, eu só tenho essas 3, mas tem lugar para outras 3. Se eu atualizar, eu conto para vocês. Daí a gente tem o Reading Year, e eu tenho que escolher uma cor para o leu e não leu. E eu mostro para vocês como vai ficar. Mas vamos lá. Ano passado, eu escolhi as cores... como é que diz? Dourado e prateado. E no ano retrasado eu escolhi rosa e verde aqua. Então, vamos pegar aqui, eu tô aqui com o meu estojo, né? Eu quero esse verdinho, bonitinho, que eu acho fofo, pra não leu. E, assim, pra leu, do nada uma moto. Pra leu, eu acho que vou colocar... Isso aqui é um que? Laranja? Não, calma. Calma, gente. Eu quero uma combinação de cores legais. Nossa. Achei um post-it aqui na minha bolsa. Também dá pra decorar com figurinhas, né? É legal decorar com figurinhas. Eu tenho uma caixa só de adesivo, né? Que eu gosto de colocar. Eu não posso me levantar muito, porque senão eu desapareço. Porque a câmera tá muito baixa, eu não tenho mais nada pra colocar em cima. Mas enfim, vamos escolher aqui mais uma cor. Eu acho que essa cor é legal. Essas duas cores juntas, né? Esse é tipo um rosa mais neon, né? Mas não é aquele rosa de marca-texto pra leu. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, agora que eu pensei... não mancha, agora. Se não apertar muito, não mancha, porque atrás tem as coisas, né? E o verdinho pra não ler, no caso. Eu não me preocupava com isso quando eu tava no ano passado, porque eu colei 2 folhas em cima. Hoje é dia 20, né? Então eu vou marcar os dias que eu não li e eu já volto pra mostrar pra vocês. Ontem foi um dia que eu li, né, no caso. Hoje ainda não, mas ontem foi um dia que eu li. E teve outro dia que eu li também, que foi o dia... Foi na sexta passada, né? Que foi quando eu comecei. Então, vamos lá. Segunda foi segunda, domingo foi 17, dia 16 foi sábado, então dia 15 foi a sexta. Calma, peraí. Não é isso. Ontem foi 19, segunda, 18 foi domingo, 17 foi sábado, então dia 16, né? Que foi a sexta. Os outros dias eu não li, né? Já por conta desse probleminha de que eu fico muito... inativa quando eu tô em crise, eu não quero pensar em mais nada. E às vezes eu nem quero voltar, né, a seguir minha vibe, mas estamos aqui fazendo as coisas. Então vamos marcar os 2 dias que eu li, né, que foi o dia 16 e o dia 19. O resto eu já marquei. Gente, janeiro é um mês, assim, de férias, né, porque é um mês bem... Você quer ficar na preguiça, principalmente se você é estudante como eu. Mas enfim, tanto que o meu clube do livro está de férias. Ficou assim, gente, as primeiras páginas, né, com as metas e a parte do que eu li, do que eu não li. E agora a gente vai pra outra parte. Lidos da estante, eu não peguei. O livro que eu li não foi da estante. O livro que eu li foi um livro que eu li em e-book para o Clube do Livro, que é um livro nacional e eu não tinha ele aqui, então nada eu marco aqui. Na parte de filmes, eu vou colocar os 2 filmes que eu assisti, que agora eu vou ter que me lembrar, só me lembro de um, né, por enquanto. Não, me lembrei do outro também. Enfim, os 2 filmes que eu assisti, né, eu vou colocar de preto, não sei, vamos botar de preto, mas vamos usar essa caneta aqui que eu comprei na Shein. Então assim, vamos lá.
O primeiro filme que eu assisti foi O Último Azul, que é um filme nacional, né? E eu dei 5 estrelas pra ele. É um filme muito interessante que faz a gente refletir sobre a nossa vida, porque é aquele filme nacional que estava sendo divulgado, que a senhorinha, ela é um Brasil distópico, onde os idosos eles são recolhidos, levados para uma colônia, e a protagonista é uma senhorinha e ela não quer que isso aconteça. Então ela vai viver a vida dela. Enfim, é nessa vibe, né? Calma. Meu Deus, tá faltando a parte de trás. Por isso que eu não gosto desse coisinho. Mas enfim, depois eu dou um jeito. Daí, o outro coisa que eu assisti, o outro filme que eu assisti foi Red, Crescer é uma Fera. Eu já tinha assistido essa animação, né? Mas aí tava passando e eu assisti de novo. E aí eu vou colocar o carimbo de estrelinhas, né? Eu vou dar... que eu tenho um carimbo que eu aconselho vocês a comprarem, que é o carimbo da quantidade de estrelinhas. Eu não sei se ele tá aqui, eu acho que não, acho que ele tá no outro baúzinho. Mas enfim, né? É basicamente isso. Tá. Vamos pegar essa parte dos desafios e pular, né? Porque eu não quero ver sobre o livro agora, mas vamos colocar aqui, né? No Reading Tracker, que eu li o meu primeiro livro, né? Então, eu vou escolher aleatoriamente esse daqui. Agora eu vou escolher esse marcador azul para poder colocar. Esse marcador, ele é com glitter. E, assim, eu comprei ele numa lojinha da faculdade, então eu não vou saber indicar, mas deve ter na Shein, alguma coisa assim. Ai, que droga! Deve ter na Shein ou na Shopee, mas olha só, deixa eu ver se ele transferiu, né? Eu acredito que não. Ih, transferiu pra caramba, ó! Mas enfim, tá aqui, né? Eu tenho que dar um jeito. Tá aqui o meu primeiro livro lido, né? E já vou apresentar pra vocês os livros que eu vou ler. E vou colocar ele aqui Não vou usar esse marcador de novo. Vou usar outro azul. Esse azul é mais clarinho, né? Então, vamos lá. Porque no final do ano passado eu esqueci de atualizar esse estante. Então eu tive que atualizar completamente. E foi muito trabalhoso. Então, vamos lá. Nem coube todo, gente. Botei pequenininho. Mas vamos colocar aqui, né? Tomara que ele não marque. E nem vai pintar direito, eu pintei. Ótimo, esse daqui não marcou, então... Nossa, ele a marquinha dele apagou aqui no marcador, mas eu acredito que ele seja da Merco, que eu acho que ele é do mesmo... Deixa eu ver. Da Max Print. É do mesmo fabricante. Mas enfim... Tá aqui, né, a minha estante com um livrinho pintado. E eu acho... sim, vamos lá. Novos na estante, né? Chegaram alguns livros novos pra mim. Então, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou sair do take pra poder colocar como é que diz? Pra poder colocar as datas e tudo mais. Porque aqui é o seguinte. Eu coloco o título do livro, a data que o livro chegou aqui em casa, onde eu comprei, e a situação, que seria lido ou não lido. No caso, eu pinto. Ano passado eu tava fazendo com esse marcador aqui, os lidos, e deixava os não lidos em branco, né? No caso, quando eu lia, eu marcava aqui com esse marcador. E esse ano eu vou fazer com esse, porque esse marcador aqui, ele acabou. Então, vamos embora, né? Eu já mostro pra vocês os livros que chegaram aqui em casa. Bom, gente, então vou mostrar aqui agora pra vocês os livros que chegaram aqui na minha casa, né? E, assim, lembrando que eu quero ter menos livros. A maioria deles eu comprei em dezembro e não chegou, então já foi uma coisa que colaborou, né? Eu coloquei todos eles aqui na lista de novos da estante. São 6 livros, fica assim, basicamente, né? E depois dessa lista de novos na estante, começa o Reading Journal que a gente faz. Então, vou mostrar pra vocês eu fazendo a página de janeiro, né? E vamos lá. Então, o primeiro que chegou aqui em casa no dia 4 foi A Garota de Cabelo Vermelho.
Ele tava sob encomenda na Amazon. Eu detesto comprar produtos sob encomenda, então aqui tá. Eu comprei ele usado na Shopee. E ele saiu por R$30 com frete grátis. Então assim, eu vou ler ele esse mês porque ele tá dentro do tema do meu TCC. Ele conta a história da Honey Shaft, que era ela trabalhava assim na resistência, né, contra os nazistas. Então, aqui tá ele, né, eu era doida pra ter ele, e aqui tá ele. Daí o segundo livro que chegou, eu comprei ele, e sim, esse aqui eu comprei em dezembro. O segundo livro que chegou, eu comprei ele em dezembro também. Foi um dos presentes de Natal da minha mãe. Assim, na verdade, ela me deu dinheiro e eu comprei as coisas. E um dos livros que eu comprei foi esse daqui, que foi o Flores Raras e Banalíssimas. Ele é um livro que inspirou aquele filme da Glória Pires, que ela fica com uma atriz americana. Eu nunca assisti esse filme, mas eu quero muito assistir. E eu descobri que o livro, ele é baseado numa história real. E também tem um filme, né, gente? Então, animada. Daí chegou o meu clássico do Clube Vitorianos. Nossa, peraí que tá com uma dobra terrível aqui, que eu não tinha visto. Meu Deus! Que horror, gente. Enfim, já mostro pra vocês. Vou ter que cortar essa bordinha, mas enfim, chegou aqui, ó, A Condessa Cigana, que é um livro do Clube Vitorianos, da Pedra Azul. Eu decidi assinar esse clube. Às vezes, assim, os livros que eu li desse clube, eles não foram muito legais pra mim, mas eu só li Mariposas, e foi um livro que eu li até o final, mas eu acho que poderia ter um tchan a mais. Quem mais? Nossa, esse é o A Condessa Cigana. Ele é um livro... Assim, ele é um clássico, né? E assim, uma das minhas críticas ao Clube Vitorianos, e também aos clássicos em geral, é que às vezes os clássicos eles trazem, sei lá, nomes de mulheres, como acontece em A Pequena Fadete. Só que a história, o protagonista, na verdade, é um homem. Mas eu acho que isso não vai acontecer com esse livro, porque é um livro sobre uma mulher, e ele é escrito por uma mulher, pela Elizabeth Gunning, fora que ele é lindíssimo, então eu tô com expectativas altas pra esse. Não vou ler esse mês, porque eu tô lendo outro, que é Lady Roxana, eu deixei do mês passado pra esse mês, né, então já vou mostrar pra vocês. Ele também é do Clube Vitorianos, e assim... Eu tô achando ele bem neutro por enquanto. Mas enfim, vamos ao quarto livro que chegou. Eu comprei num grupo de vendas, que foi o Warbreaker. Eu paguei R$55 por ele com frete. E assim, eu não tenho nenhum livro do Brandon Sanderson. Esse é o primeiro. Eu acho que vai ser legal, porque eu vi que os fãs me disseram que, assim, as pessoas que leem na internet me disseram que a história começa e termina aqui. E é isso, e tipo, que é uma ótima pedida pra começar. Então, assim, eu decidi dar uma chance, mas ele também não vai ser minha leitura nesse mês. Só dos que eu tô falando aqui, só A Garota de Cabelo Vermelho vai ser minha leitura, e tem outro ainda que eu vou mostrar pra vocês, mas que ele não é exatamente uma leitura, ele é um livro de estudo. Daí eu comprei A Feiticeira do Inverno, porque eu gostei da sinopse, e eu vi a Sonho Distante. Eu vou deixar o canal dela marcado aqui embaixo. Mas enfim, falando sobre ele, eu achei muito interessante. Eu acho que vai ser muito legal. Comprei na Amazon. E o outro que eu falei pra vocês, que é mais livro de estudo, é esse daqui, que é A Roda do Ano. Ai! É A Roda do Ano. Ele é o da Dark Side e ele é lindíssimo. Ah, Madu, você é bruxa? Não que eu saiba ainda, né? Eu não tenho problema nenhum com religião alguma. Mas assim, eu compro o livro de bruxaria para eu estudar sobre a cultura das bruxas, para poder inspirar e colocar numa versão mais fantasiosa as questões das bruxas dos livros que eu escrevo. Você já escreveu algum livro? Não, mas eu tô tentando escrever um agora. Então, e é sobre bruxas, então eu comprei esse livro para estudar, né? E ele vai aparecer aqui no futuro. Mas enfim, esses são os 6 livros que chegaram. E agora eu vou mostrar pra vocês o processo de criação do meu Reading Journal do mês de janeiro, né? A capa de janeiro. Eu decidi colocar... Nossa, cadê? Aqui. Eu decidi colocar na capa de janeiro esses adesivinhos da Coraline, que eu comprei
um desses eventos, tipo o HQPB, desses eventos nerds que tem os artistas, eu acho muito legal. Então eu comprei. E eu vou mostrar pra vocês como que fica, né? É uma coisa bem simplinha, né? Porque eu gosto de ter uma divisória pra cada pedacinho do ano. Então, tá aqui. Então, gente, a cartela foi toda embora, né? É uma coisa bem simples. Ela não preencheu tudo, mas eu coloquei alguns pedacinhos de recorte. Ficou assim a capa de anilha. E coloquei alguns pedacinhos de washi tape, que eu acho que fizeram toda a diferença. Então, agora a gente vai colocar eu coloco aqui, né, eu não vou trabalhar com paginômetro, porque eu trabalhei com paginômetro lá no outro, no Rain Journal do ano passado, mas não deu certo porque eu não atualizava todo dia. Então, nesse caso, eu não vou trabalhar com paginômetro, eu vou colocar só a minha TBR, né, tô escrevendo aqui. E também decidi só colocar o livro no Scooby quando eu terminar de ler, ao invés de ficar atualizando livro por livro e assim, pedacinho por pedacinho. Então eu decidi colocar somente os livros quando eu terminar de ler, né? Então assim, aqui fica TBA e aí eu já posso fazer as pagininhas dos livros, ou então dos livros diferenciados e por aí vai, né? Enfim, eu vou mostrar minha TBA pra vocês. Ela é bem baseada nos meus livros do TCC. Eu escolhi a maioria delas e teve alguns que eu deixei de dezembro pra cá. Então eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Bom, eu tô regravando esse take porque eu tinha gravado na sala, só que meu microfone descarregou, então eu tô aqui, né, já com ele tá carregado. E como minha mãe tá usando a sala, então eu não posso gravar lá. Mas enfim, vamos falar dos livros. Eu quase não escolhi livros, apesar de ter sorteado alguns, né, de alguns terem caído, mas eu acho que eu quase não sorteei nenhum. Assim, aqui tá só 2, né? No caso, foram 2 que eu sorteei, porque tinha muito livro que eu queria pro meu TCC e muito livro que eu acabei deixando do mês anterior. Mas enfim, no total são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que é o e-book que eu li. Que o livro que eu li foi O Rio que Me Corta por Dentro. E eu vou apresentar os outros que eu ainda não li, né? Então, assim, vamos começar por esse daqui, que é The Secret Wife. Ele vem tentando... Assim, eu venho colocando ele na minha TBR do mês há muitos meses, desde setembro, eu acredito, mas eu nunca tenho tempo, nunca consigo terminar, porque esse é um livro legal. Assim, eu li só esse pedacinho aqui, né? Essa pontinha. Mas esse é um livro muito legal, porque ele é ficção histórica, ou romance histórico, não sei. Ele é em inglês, gente, é A Esposa Secreta, da Gil Paul. E ele vai acompanhar 2 histórias de 2 mulheres. Primeiro, em 1914, na Rússia, que a gente vai acompanhar um romance vivido pela Tatiana Romanov, que é uma das filhas do último czar da Rússia. Ela é a segunda filha, sendo mais nova somente que a Olga, né, no caso, que é a filha mais velha de todos os filhos. Mas eu adoro livros sobre a família Romanov. Assim, eu fui procurar mais livros. Infelizmente, eles não trazem muitos livros pro Brasil. Então é bom que eu saiba ler em inglês, porque aí eu encontro. Esse aqui eu encontrei no sebo e eu fiquei apaixonada por ele. E ele nem foi tão caro, gente. Ele foi R$30, considerando que aqui ele custava $17, né? Não sei a conversão aí, mas assim, sei que $17 talvez seja muito mais caro do que R$30. Mas enfim, sou apaixonada. Aqui a gente acompanha a história de amor que a Tatiana viveu, realmente o romance dela com o rapazinho Dmitri, né? É tanto que o Dmitri da animação Anastácia é inspirado nesse Dmitri. Porque a Anastácia, a princesa real, ela era muito jovem pra estar apaixonada e pra gostar de alguém. Ela era muito novinha, ela morreu com 17 anos, então ela não tinha
E assim, ela já estava um tempo em cativeiro. Então, quando tinha questão de paixão, que no caso 1914 aqui, a Anastácia era jovem demais. Então, assim, a gente vai acompanhar, né, esse romance da Tatiana com o Dmitri. E a gente vai acompanhar o que eu acredito que seja assim, pensando na questão do clichê, né? A descendente do Dmitri, porque a gente sabe que a Tatiana morreu em 1918, né? Junto com a família dela. Então, a descendente do Dmitri, ela vai descobrir sobre isso e vai falar sobre essas coisas. Gente, eu gosto muito, assim, no futuro, né? No futuro próximo, depois de março, provavelmente, quando eu apresentar meu TCC, aí eu tenho a ideia de vídeo de um desafio que seja um livro para cada irmão Romanov. Mas, assim, eu gosto muito dos livros da família Romanov. Eu tenho os livros históricos que falam realmente sobre eles, mas eu gosto muito também quando os autores escrevem sobre eles, colocam eles na literatura, porque pra mim é um jeito de manter eles vivos. E aí, o mais engraçado de tudo é que uma vez eu tava conversando com um cara por aplicativo de namoro e ele perguntou se eu era czarista. Em 2024, eu brasileira, e se eu era czarista. Não, gente, eu só gosto sobre... porque é sobre uma família, eram sobre meninas que talvez tivessem pensamentos iguais aos meus, embora eu seja mais velha agora, que até a irmã mais velha, né? Mas, enfim, era sobre isso eu não penso na questão da Rússia, na questão da realeza, mas sim sobre as filhas dele do czar, que tiveram que pagar esse preço. Então, eu falo muito disso, gente. Vamos continuar nos livros. O segundo livro eu já apresentei ele aqui, né, que é A Garota de Cabelo Vermelho. E, assim, eu não tenho muita coisa diferente pra falar, né, assim, eu só acho que... Pra que ele vai servir pro meu TCC? Meu TCC é sobre representatividade feminina na literatura durante a Segunda Guerra Mundial, onde eu pego livros de ficção, romance histórico e trago as personagens comparando-as com as mulheres que realmente estiveram nessas posições. Eu pego prisioneiras, simpatizantes e resistência. E no caso, essa pode ser a obra da resistência, porque eu ainda não tenho uma obra da resistência. Tipo, tem um quadrinho que eu acho muito legal, mas não acho que ele tenha tanto escopo para ser analisado num trabalho de conclusão de curso. Então, talvez seja esse livro e eu quero ler. Se não for para avaliar, para colocar lá nesse meio, então não importa, porque eu tenho certeza que vai ser bom, porque eu li a HQ As Sereias de Harlem e, assim, eu gostei bastante. E tem um pouco da história da Honey. Ele conta a história da Honey Shaft, né? Enfim, agora vamos aos outros livros. Eu vou pegar primeiro do TCC também, né? Continuando. Daí tem esse livro aqui que chama-se A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Ele é uma coletânea de entrevistas de mulheres que estiveram na guerra, que foi feito por essa jornalista, a Svetlana Alexievich. Ela é uma jornalista russa. E esse livro ele foi indicado, eu acredito, na verdade ele ganhou o Prêmio Nobel, né? Não vou saber de que ano, mas assim, ele vai servir para qualquer tipo de mulheres que estiveram na guerra, e eu acho que vai ser muito interessante, na Segunda Guerra. Daí tem outro indicado, outro livro que talvez ele seja minha análise, né, no caso, seja parte da minha análise, que é As Agentes Secretas de Paris, seriam para resistência, né, que como eu já falei, né, eu não tenho ainda um livro para resistência. Então, a gente tem aqui o As Agentes Secretas de Paris, que eu comecei também mês passado, mas eu não consegui terminar, então eu vou começar de novo agora. Voltando para a questão de fundamentação teórica, nós temos esse livro que foi muito difícil de encontrar, porque ele já não é mais produzido, que chama-se Uma Mulher em Berlim. Esse livro foi escrito no anonimato, tipo, as pessoas... A autora, ela decidiu se manter anônima, mas existe na internet, se você procurar,
pessoas que dizem que foi uma jornalista que escreveu e dizem o nome dela. Eu não sei se foi essa mulher da capa, mas assim, não sei. Enfim, esse livro, ele vai contar a história de alguns meses de uma mulher que ela está vivendo em Berlim e ela está escondida em Berlim. E assim, acredito que ele vai servir, né, para a questão da resistência e de quem? Da resistência e talvez das prisioneiras, né? Então assim, deixa eu ver aqui. É uma autora, a autora deste diário, cuja identidade se desconhece, desenvolve o cotidiano de uma cidade em ruínas, saqueada pelo exército russo. Então aqui já vai pro depois da guerra, né, que historicamente a gente tem a questão de que o exército russo chegou primeiro e aí foi muito ruim para a Alemanha isso, mas, né, daí assim, continuando nesses relatos de mulheres, a gente tem Os Fornos de Hitler, que foi de uma sobrevivente dos campos de concentração. Ela vai contar um pouco do que aconteceu lá. E eu acho que ele vai servir como fundamentação teórica justamente para a parte onde eu falo de protagonistas que elas são sobreviventes dos campos, né? E para finalizar a questão dos livros do meu TCC, tem esse aqui que é autoexplicativo, As 999 Primeiras Mulheres de Auschwitz, né? Daí, os últimos 4 livros dessa parte, né? A gente tem um livro que eu deixei, que foi de dezembro, que é o livro Olga. Aqui a gente tem esse filme, eu quis com a capa do filme, porque eu gosto muito da Camila Morgado. Mas assim, eu não tenho coragem de assistir esse filme, porque ele é muito forte. A própria Camila falou que teve que fazer terapia depois que ela atuou e que tava muito pesado o clima. Enfim, esse livro ele traz a biografia da Olga Benário Prestes, que foi a brasileira que ela foi entregue por Getúlio Vargas para Hitler e ela acabou morrendo nos campos de concentração. Então, assim, e ele é um livro, eu acabei deixando ele porque... não consegui ler ele porque ele é um livro muito pesado. Você lê 22 páginas, você leva 2 horas para ler. Por quê? Porque, assim, você, não só por conta de que é uma biografia, mas também porque a linguagem é um pouco complicada e também você quer gritar, você que é mulher, você quer gritar o tempo inteiro do quão injustiçada foi essa mulher, né? Que é a Olga Benário. Daí a gente tem 2 clássicos. O primeiro é Lady Roxana, que é do Clube Vitorianos da Pedra Azul. Eu comecei em dezembro, mas acabei não continuando, então agora eu vou recomeçar. E aí a gente tem também Emma, que a minha edição é essa da Martine Claret, que ela acompanha os clássicos Mansfield Park, Emma e a Abadia de Northanger. E eu separei justamente o pedaço de Emma, não dá pra ver aqui. Basicamente é nessa parte aqui e aqui. Então, né? E por fim, a gente tem esse livro aqui, que eu sempre fui apaixonada por ele, sempre quis lê-lo. E agora é a minha chance, que é o Mulheres, Mitos e Deusas. Ele é top, gente. Ele é lindo porque eu sou apaixonada nessa pintura. É a minha pintura favorita. Enfim, esses são os livros que eu tenho pra ler agora em janeiro, né? E muita coisa, assim, eu preciso fazer isso rápido porque hoje já é dia 20. Bom, agora eu vou tentar dar atenção a alguns projetos, né? E vou ver se eu consigo avançar no meu TCC, porque eu ainda estou na parte de fundamentação teórica da teoria feminista. Então, vamos lá, galera! Oi, família! Quartou. Ontem eu não gravei mais porque eu dropei muito. É assim que eu falo que eu não fui produtiva, porque eu sei que tem outro significado no mundo de jogos, mas é assim que eu falo que eu não fui produtiva e que hoje de manhã também já não fui muito produtiva porque eu não fui pra meu maior pesadelo vulgo, a academia, né? Então, assim, hoje eu não sei se eu vou falar muito com vocês, como eu falei ontem, mas eu vou ver se eu mostro que eu vou tentar ser produtiva com a questão do meu TCC, né? Que tá precisando
bastante. Então, fiquem com os takes aí de eu mostrando o que é que eu vou fazer na minha vida. Oi, gente, venho aqui hoje pra finalizar, né, Deixa eu ver se tá ligado. Venho aqui hoje pra finalizar o vlog. Tô falando baixo porque é mais de meia-noite e hoje é sábado. A última vez que eu gravei pra vocês era... como é que diz? Era quarta-feira e aconteceu muita coisa, mas assim, eu posso dizer que eu me tornei produtiva porque eu consegui finalizar toda a escrita da fundamentação teórica desse livro aqui, que é a Mística Feminina. É muito legal e muito interessante para você ver como coisas de 1969, que a primeira edição foi publicada nesse ano, foram, assim, continuam perpetuando, né? E assim, eu fui um pouco improdutiva, não vou mentir, mas o que importa é que eu tô conseguindo aos poucos retomar a minha concentração e isso é top de linha. O próximo vídeo é só sobre livros do TCC, mas eu vou dar um gostinho pra vocês, porque eu comecei a ler A Garota do Cabelo Vermelho e ele vai ser o meu TCC, o meu livro para o TCC da questão da resistência, né, das mulheres da resistência, porque aqui a gente fala da Hanne Schaft, que foi da resistência, como eu já falei pra vocês. E eu troquei, assim, nos 45 do segundo tempo, eu troquei o livro Olga, que eu ia ler, que não tinha nada a ver com o meu TCC, é só a biografia da Olga Benário, mas eu troquei por A Viagem de Silka, porque é baseado numa história real. E as minhas outras duas protagonistas, a Hanne e a Erta, que é a simpatizante, elas foram pessoas reais, então a prisioneira também tinha que ser uma pessoa real. E por isso que eu troquei, né? Então, no vídeo que vem, eu vou tentar fazer tudo pra postar esse vídeo amanhã, no caso domingo. E no vídeo que vem a gente vai fazer as leituras do TCC, só a questão das leituras agora futuras, né? Não mais fundamentação teórica. E por aí vai, gente. Então, se você viu até aqui, obrigada. Me segue aqui no Instagram, em todas as minhas redes sociais, que eu vou tentar me tornar uma pessoa mais ativa. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.